Então, galera, Agora sim, minha gente. vamos Agora lá. tocamos direto. Deu tempo até para comer um Não, chocolatezinho. não a noite toda, mas agora a gente começa a falar direto, sem esses intervalos chatos que tínhamos. Fim do último debate do primeiro turno. Um debate que, fazendo aqui minhas considerações. Em primeiro lugar, não vai mudar muito Não o que vai vai mudar acontecer no dia nada. 7, porque pouca gente assistiu. 11 horas da noite é um horário muito ruim. Me desculpa, RBS e Rick, mas vocês são de sacanagem colocar debate nesse horário. A RBS passou Gabriela e não botou o debate depois da novela, que seria o horário ideal. Um debate fraco, repetitivo, e que para mim a única diferença desse debate para os anteriores, e eu estou assistindo os debates já desde julho, é o bom desempenho do Osni, que apesar de ser todo atrapalhado, conseguiu apresentar um pouco mais as suas ideias. Ana Paula, Jean Kuma e Napoleão foram repetitivos em suas respostas. Quem assistiu os outros debates nem precisava ter visto esse. Fábio Ricardo. O que me chamou a atenção agora no final, a única parte do debate que fugiu um pouco do que a gente já estava acostumado a ver nas outras partes, nos outros debates, foi a pergunta do Napoleão para Ana Paula sobre os recursos do governo federal. O Napoleão, ele quando ele foi candidato a deputado federal, há 2 anos atrás, a bandeira dele era justamente que Blumenau, Santa Catarina, no caso, paga muito imposto, paga muitos impostos e tem pouca volta, pouco retorno desse dinheiro investido, digamos assim. É que o Napoleão não é muito profundo. E tem pouco retorno desse dinheiro que é pago em impostos. E ele fez essa pergunta para Ana, não sei se para cutucar ou como esperando realmente a resposta, e a Ana Paula deu uma resposta muito boa, muito bem, deu para ver que ela sentia aquilo, ela falava aquilo com convicção, assim. E eu achei boa, eu não sei se foi o plano do Napoleão abrir isso para que a Ana Paula batesse no Jean Kuma ou pegou ele de surpresa, mas os dois acabaram ganhando muito destaque naquela pergunta, me chamou a atenção, foi a pergunta que mais chamou a atenção do debate. Eu achei, aliás, nesse caso aí, que sim, o Napoleão levantou e a Ana Paula cortou. Porque foi. Não sei se era esse o resultado, mas favoreceu demais os dois. É aquela típica tabelinha onde o atingido é quem tá fora. Tarcísio Souza. Eu senti isso aí também, eu achei que o Napoleão ia explorar de uma outra forma na volta da resposta da Ana Paula, e ele seguiu para uma outra linha. Pensei que teria uma dinâmica um pouco diferente, não necessariamente que prejudique esse ou aquele candidato, mas enfim, acho que ele ia explorar de uma outra forma. E aí, voltando à questão ali da análise crua ou com mais abrangente do debate, o Osni realmente foi a grande surpresa desse debate. Acho que ele se superou, chamou mais atenção que os outros candidatos. Repito, acho que é uma pena para o processo democrático do Blumenau que o Osni não tivesse esse desempenho desde o início, porque contribuiria para o debate, até porque os outros candidatos eles não teriam nele um espaço para escapar do adversário. Acho que de repente faltou esse lado assim mais de debate da RBS por candidato durante toda a eleição. Talvez dariam uma dinâmica diferente, até mesmo para a história do partido que ele representa, que tem belos candidatos em outros municípios. Acho que faltou isso desde o início da campanha para ele. Seria importante para o partido dele, para a democracia em Blumenau. Enfim, toda essa questão aí. E concordo realmente, assim, acho que a maior falha desse debate é a questão do horário. Repito que o padrão adotado pela RIC Record, para mim, foi o melhor de toda essa eleição, mas acredito ainda que o exemplo que Gaspar desenvolveu, que o nosso amigo Giovanni foi o coordenador do debate em Gaspar, foi o mais acertado em termos de democracia, porque você reuniu todos os veículos de Gaspar, todos os veículos em torno de uma única causa, não para medir audiência, para fazer isso, para fazer aquilo, mas para realmente, assim,
mostrar propostas, apresentar as fragilidades ou pontos fortes de cada candidato. Enfim, acho que se a Justiça Eleitoral de repente determinasse que os debates fossem em cadeia de rádio e televisão, acho que a gente teria uma produção melhor, uma questão de debate de ideias realmente melhor, não apenas essas alfinetadas pontuais que, sinceridade, eu não sei até que ponto esses dois debates da RIC e da RBS têm capacidade de alterar o resultado da eleição. Acho que é mais pro forma que qualquer outra coisa. Comentando então, ainda primeiras impressões, pegar o que o pessoal está comentando aqui nos comentários, seção de comentários do YouTube. Lembrando então, o pessoal que está assistindo, a seção de comentários do YouTube, não é Facebook, não é Twitter, é ali que a gente está lendo os comentários. O Carlos Lapoli falou que achou o debate muito fraco, também concorda. O Unimundi achou que uma pena o Osni ter começado a campanha de uma forma ruim, e achou que os 7% que teve naquela pesquisa da Record, acabou sendo uma injeção de ânimo. O Fontoura também achou fraco e disse que é triste o Osni ser o destaque. Douglas Henrique disse que o Osni é o candidato que seria o verdadeiro voto de protesto, pois não deixava ele de ser isso, parte dele o PSOL, que faltava era um bom marqueteiro. Eu diria diferente, eu acho que faltou para o Osni o espírito Plínio, né? O espírito Plínio de ser o cara que vai dar de dedo nos outros candidatos e que vai mostrar, digamos assim, o defeito das outras candidaturas. Ele tem que ser um pouco mais Plínio. Claro que o Plínio é um advogado, foi promotor, é uma pessoa que é estudada, não só estudada, como o Osni também é, mas alguém que já estava acostumado a falar, alguém que tem oratória, apesar do discurso ultra radical, alguém que sabe falar muito bem. Mas faltou um pouquinho. Eu dou sempre o exemplo de Joinville, o candidato Leonel Camazão, que tem tá tendo, apesar da votação baixa, mas teve um destaque muito maior, até por saber falar. Nem preciso falar do Marcelo Freixo do Rio de Janeiro, que é uma situação um pouco diferente, né? Fábio Ricardo. Tu comentou ali sobre faltar um candidato Plínio em Blumenau. Me surpreendeu, claro que foi a decisão de coligações, mas eu acho que Blumenau tem um nome desse que talvez daqui a 4 anos, se o PSTU decidir com um candidato próprio ao invés de apoiar uma frente de esquerda, por exemplo, tem um candidato a vereador, o Giovanni, que eu vejo ele como o Plínio blumenauense, cara. Ele é o cara que eu acho que se ele estivesse no lugar do Osni, ele é o cara que ia pra brigar, sabe? É o cara que ia botar uma pimenta nas eleições. Não que eu não estou dizendo se eu gosto dele ou se eu não gosto dele, mas eu acho que ele é esse tipo de candidato que você está citando. Eu acho que teria tudo a ver com ele. Talvez seria uma opção, porque realmente o que aconteceu? Os outros 3 candidatos foram extremamente repetitivos nesses debates que ocorreu desde julho, né? Até aquela piada do bingo que circulou na internet era isso. A Ana Paula falando em conseguir dinheiro de Brasília, o Gia dizendo que a cidade é uma maravilha, e o Napoleão falando em gestão eficiente. E praticamente eles vão falar nisso o debate todo. Não vai ser pelos debates que o eleitor blumenauense vai escolher seu candidato a prefeito no dia 7 de outubro. Isso é uma coisa que eu afirmo. E outra coisa também, né, Giovanni? Se você vê toda a campanha eleitoral, ela teve esse desenvolvimento meio morno, assim, parece que tudo foi cozinhado meio, sabe, parece que não teve aquele tempero, assim. Tanto é que você pode perceber uma certa estabilização de todas as candidaturas. A gente não teve grandes oscilações nesse período eleitoral, tirando uma ou outra pesquisa que apresentou um dado diferente, mas de maneira geral, nós seguimos a campanha inteira com quadros muito semelhantes dentro dos quadros de pesquisas. Então, acho que assim, faltou realmente aquela questão de apresentação de ideias, contrapontos, enfim, coisas que a gente vê hoje, por exemplo, em Florianópolis, onde há um debate um pouco mais qualificado que aqui, apesar que existem umas pedras meio pesadas lá, Joinville também, que foi baixado a qualidade do debate nessa última semana, onde aconteceu alguma série de troca de ofensas, mas enfim, existia um clima eleitoral diferente. Na cidade de Blumenau,
falo isso por viver também o processo eleitoral, você não sente esse clima de eleição, de que, porque a gente precisa decidir quem que vai ser a pessoa responsável por administrar a nossa cidade. Parece que o processo eleitoral ainda vai demorar para chegar e, na verdade, ele está aí no domingo, batendo na nossa porta, e a gente vai ser obrigado a decidir na urna qual desses 4 candidatos é melhor para a cidade. Comentando então, temos agora 14 espectadores no momento, chegou a ter 16, caiu. Mas assim, o pessoal que tá assistindo, a gente pede para deixar seus comentários também, né? Tem a seção de comentários aqui do YouTube, para dizer o que achou do debate. Lembrando mais uma vez, na segunda-feira, às 10 horas da noite, a gente está aqui de volta para falar do resultado da majoritária do primeiro turno, dos 15 vereadores eleitos e da Oktoberfest, que começa 2 dias depois. Fábio Ricardo, esse resultado, esse debate que teve na RBS muda alguma coisa até domingo, na tua opinião? Olha, eu acho que alguma coisa sempre muda, tá? Não dá pra dizer que isso passou em branco, porque mesmo no horário sendo muito ruim, quem assistiu vai levar alguma coisa adiante, assim. Então, alguma coisa pode acontecer, assim. Eu acho que a mudança já estava acontecendo do que as pesquisas dizem, já vinha acontecendo há algum tempo, não é motivado pelo debate apenas, é uma série de fatores, mas eu acredito que a gente vai ter uma diferença bem grande do resultado das urnas, do que está apresentando aí nessas últimas pesquisas. Não digo que vai acontecer a mudança do mundo, mas eu acho que a gente vai ter uma surpresa nossa. E isso não é só... Tem o debate de hoje no meio também, mas não é só o debate de hoje. Ele tem uma série de acontecimentos aí nos últimos dias que já vão dar uma mudada nas porcentagens. Eu concordo com o nosso amigo aí. Eu acho que realmente a urna deve apresentar uma série de diferenças, principalmente as últimas pesquisas que foram apresentadas. Infelizmente não tive acesso ainda à pesquisa do IPAC para saber qual o resultado, para poder dar uma analisada, projetar alguns cenários, mas eu acredito que realmente todos os institutos não vão ser fiéis ao retrato das urnas. Acho que nós vamos ter uma questão diferenciada na urna. Já conversei com o Giovanni há um tempo atrás aí a respeito disso daí, e vamos ver, vai ser um processo eleitoral interessante. A disputa para a Câmara de Vereadores, fugindo um pouquinho da majoritária, tá uma coisa bem interessante. Acho que vamos ter um processo diferente na questão da Câmara de Vereadores, que vai ser uma dinâmica que acho que o próximo prefeito não vai trabalhar com uma maioria tão absoluta, prefeito ou prefeita, enfim, não vai trabalhar com uma margem tão absoluta de parlamentares como aconteceu nessa. Houston caiu o Tarcísio. Enquanto isso, eu vou chamar o pessoal aqui que tem gente comentando. Tem bastante gente comentando. O Tarcísio aqui foi tirado por um pedido de prisão junto com o presidente do Google. Exato. Não, vamos falar sério aqui. Tem comentários aqui. Tonete comentando 2 destaques. Osni usando capa de chuva e Gia com cara de quem acabou de passar por um cateterismo. Rui Fontoura. Ana Paula entrou na defesa, não quis errar, ficou tensa, não foi nada bem na TV. O Fontoura, Jean deve ter passado a semana, como vi as meses sendo treinado, decorou tudo certinho. É a campanha que mais segue manual, embora isso não seja necessariamente bom. Napoleão tem desenvoltura, até gosto do discurso dele. Se fosse teoria, seria o cara, mas também fica um discurso muito de acordos. Fala o óbvio. Opa, até vocês voltam. Pedro Machado disse seus caras. O Denner falou que o debate foi fraco, esperava algo melhor e que também preferiu o debate da Rick. O Fontoura falou também que foi o destaque. Olha, todo mundo concordando que hoje foi o destaque. E o Rui Fontoura ainda termina dizendo que o debate não serviu para nada. É pregar 2 convertidos. Repasso as posições, mas ninguém pode ter mudado por causa disso. Também acho que ninguém muda o seu voto por causa desse debate. Fábio Ricardo vai falando aqui, enquanto eu vou tentar colocar o nosso amigo
O Tarcísio tá de volta. Tô de volta, tô de volta. Ou não tá aparecendo aqui pra mim, mas beleza então. E aqui ele tá já. Antes, eu vou passar de volta pro Tarcísio pra ele continuar falando, só queria fazer mais um detalhezinho, que muita gente reclamou isso. A Lili comentou comigo, eu vi que foi uma série de reclamações, o Paulo reclamou uma série de reclamações seguidas no timeline, que é por que a RBS escondeu o reloginho? Quando a pessoa começava a responder, o relógio de tempo desaparecia da tela e ele voltava apenas poucos segundos antes de acabar o tempo. Eu acho que faltou um pouquinho de transparência aí. Eu fiquei agoniado, não sei se vocês ficaram também. Foi a primeira coisa. Por que esconderam, né? Por que esconderam? Já deixa uma pulga atrás da orelha. Foi a primeira coisa, quando eu comecei a assistir o debate, eu virei para minha esposa e falei, poxa, cadê o relógio? Sumiram com o relógio? O que aconteceu? Foi uma coisa assim que realmente me chamou a atenção, porque é estranho, tem uma certa referência, pode ser que o candidato lá na frente tinha um relógio para fazer esse acompanhamento, mas a gente em casa não tinha, então faltava aquela referência que de repente você ficava, ele tá nervoso porque tá acabando o tempo e tal, e você não tinha essa referência, então acho que, mas enfim, esse acho que é um pormenor desse debate que, na minha opinião, foi fraco do ponto de vista dos candidatos, foi fraco do ponto de vista do horário, enfim, acho que é isso aí. Eu não sei até que ponto a avaliação que eu vinha construindo antes chegou a ser transmitida para vocês, porque eu acabei caindo aqui na internet. Não, tá tranquilo. Deixa eu fazer então meu comentário aqui agora. Tem gente comentando e vamos colocar aqui. Cunimundi, vou arriscar um palpite. Ana Paula versus Napoleão no segundo turno, graças aos acontecimentos dos últimos dias. O Tarcísio não participou dessa discussão, então vamos colocar ele nela também. Eu estava discutindo o comercial apócrifo, o comercial polêmico do Jean colocado no dia de hoje a respeito do casal que disse que é para votar nele e não no Jean para resolver o primeiro turno e assim poder curtir o Oktoberfest. Esse comercial saiu do ar já no YouTube, porém um pessoal ligado aí ao Democratas já colocou no ar de novo. Isso aí pode realmente ajudar o Napoleão, Tarcísio. Eu não tenho uma leitura clara a respeito disso, até na verdade por motivos assim, digamos, profissionais, eu acho que fica até difícil para eu poder fazer um comentário mais aprofundado a respeito disso, mas acho que alguns amigos têm um certo ponto de verdade nas avaliações que fazem, enfim, eu não consigo ter nesse momento eu não consigo ter essa leitura clara a respeito. Fábio Ricardo, tu acha que vamos ter um segundo turno entre Ana Paula e Napoleão? Olha, eu vou seguir a linha. Assim, ó, o pessoal que tá assistindo tem que entender uma coisa, né? Todo mundo que tá aqui, a gente é apaixonado por política, por isso que a gente faz essa brincadeira aqui de madrugada e tudo mais. Só que a gente também é nosso ganha-pão, né? A gente leva isso um pouco mais profissionalmente, assim, a sério também. Então, não adianta ficar fazendo aqui, porque qualquer coisa que a gente disser aqui pode ser... Todo mundo vai dizer, falou isso porque é campanha, falou isso... Então não adianta a gente falar, a gente sabe isso, que quem tá vendo vai dizer esse tipo de coisa. Eu digo assim, eu ouvi muita gente já dizendo essa frase, dizendo que a surpresa do segundo turno não vai ser a não existência de um segundo turno, e sim vai ser a presença do Napoleão. Eu ouvi bastante gente. Assim como eu ouvi muita gente dizendo que vai terminar no primeiro turno. Acho que não por causa do Oktober, mas eu ouvi bastante gente falando isso também. Mas não sei, eu não sou mãe de Ná para ficar fazendo projeções do que vai acontecer. Eu prefiro deixar essa discussão de primeiro turno para segunda-feira realmente no programa. Eu tenho as minhas convicções, mas não cabe ficar fazendo chute aqui. Acho melhor a gente analisar o que a gente tem dados, pelo menos, para poder falar. Eu fugi da pergunta, né? Vocês viram que eu dei uma... Eu acho que ele aprendeu com o debate da RBS hoje. Temos 2 colunistas amarrados. Falta o Paulo para xingar todo mundo, mas enfim. A verdade é que eu queria que o pessoal falasse. O pessoal que está assistindo aqui, nós temos agora 15 pessoas assistindo essa bagaça. E falasse, o que vai acontecer nesse 7 de outubro? A Ana Paula ganha já, vamos para o segundo turno, e contra quem? A Ana Paula enfrenta. Fica essa enquete no ar. O Tarcísio falou sobre a eleição para vereador.
E eu recebi uma pesquisa para vereador. Só que a Eu pesquisa também dizia recebi. que ela tinha sido registrada no TRE com número tal. E é mentira. Foi registrada porra nenhuma. E por causa dessa notícia, dessa informação falsa, eu não fiz questão de não divulgar. Agora, realmente, eu também acho que nós vamos ter uma. Acho difícil alguém conseguir maioria. Acho que quem ganha não vai ter maioria na Câmara inicialmente. E vamos ter mais partidos com representação na Câmara do que na atual legislatura. Esse é um palpite meu. Vamos ter novidades aí. E vamos ter uma renovação de pelo menos metade da Câmara. Tarcísio. Eu concordo, acho que nós vamos ter uma mudança grande ali no cenário da Câmara. O equilíbrio de forças deve ficar mais proporcional entre oposição e situação. Aí tem que ver como são 3 candidatos hoje, você tem que ver como vão se posicionar. O candidato que não for para o segundo turno vai se posicionar, se ele vai se posicionar de uma forma independente, ou se ele vai apoiar este ou aquele candidato. Mas eu acho que realmente nós vamos ter uma mudança. Tem alguns nomes aí que de repente podem trazer uma certa experiência para dentro da Câmara de Vereadores, que a gente precisa disso, a gente precisa de uma Câmara mais qualificada. Acho que tivemos alguns parlamentares que tiveram destaque sim, durante todo esse mandato, mas acredito que precisa melhorar um pouco mais, até para evitar alguma série de situações difíceis, como aconteceu no final do ano passado, no debate do aumento ou não do número de parlamentares. Então, eu acho que assim, a sociedade despertou para isso, assim, para essa importância da eleição dos vereadores. Eu creio realmente que nós vamos ter uma mudança na Câmara, ex-parlamentares vão voltar, parlamentares que vão deixar que estão concorrendo à reeleição. Acredito que alguns vão ter dificuldade de eleição por conta de suas próprias legendas, e acho que vai ser interessante. Acho que domingo guarda uma surpresa especial para todos nós nessa eleição proporcional aí. Vamos então aos comentários do público. Rui Fontoura, o Jean fez uma campanha profissional, mas deu 2 pisadas a bolas que podem comprometer tudo. Essa da Oktober e o seu herói da enchente. Do herói da enchente eu falo em seguida, só deixa eu terminar os comentários dos outros. O João Ortiz fala, o debate não acrescentou nada de novo, mas deu pontos extras ao Osnizão. Aproveitando depois, coloca os comentários de intervalo no vídeo compilado. Não dá para colocar, para o vídeo compilado vai ter que sair os comentários. O Rui Fontoura disse que a campanha da Ana Paula também está falando em Oktoberfest. Na verdade, o primeiro a falar do Oktoberfest fui eu. Só que eu falei num tom de deboche. Eu estava num tom de crítica ao eleitor. O eleitor blumenauense não pode resolver no primeiro turno porque ele não gosta de política, ele não gosta de eleição. Então ele quer se livrar disso, mas isso não é bom. Acho que o Giovanni está enganando a gente, ele está trabalhando de marqueteiro nessa eleição para os candidatos aí. Ele é marqueteiro do Osnizão, cara. Eu acho que sim. Exatamente. O Denner William Vídeo, amigos, desde o início da campanha, caminhando as ruas e vejo na haverá segundo turno. O Denner, assessor do Vanderlei. Pedro Machado compartilha a opinião do Cunimundi. E o Rui Fontoura também aposta em Napoleão versus Ana Paula no segundo turno. Douglas Henrique, depois do tiro no pé do Jean Kuma, no segundo turno entre Ana Paula e Napoleão. Por incrível que pareça, no segundo turno o PMDB e o PSD apoiam o PSDB. Eu não imagino o PSD apoiando o PT, não em Blumenau. Tem cidade por aí que já está acontecendo. Uhum. Acho que a tendência da próxima eleição majoritária de Santa Catarina é a gente ter uma união entre PT e PSD e PMDB no pleito majoritário. Acho que a grande tendência que vai ser indicado agora, depois das urnas, é essa, até pelo número de parcerias entre PSD e PT no estado, em diversas prefeituras. Então, eu acho muito difícil esses 3 partidos não estarem juntos na próxima eleição. O Blumenau é um tanto bizarro, né? Mas deixa eu falar o Fábio e depois eu falo. Uma coisa que me chamou, a primeira coisa que me chamou a atenção quando teve o primeiro conversa sobre a fundação do PSD, aquela discussão toda, e vieram os primeiros nomes que iam migrar do Democratas para o PSD, a primeira coisa que eu parei para pensar assim, mas espera aí, o PSD não é pró-Dilma? E foi um baque muito grande, assim, eu não conseguia imaginar, sei lá, o Fábio Fiedler, para dizer, como o chefe, o líder da Câmara, da Prefeitura,
Eu não consegui imaginar o Fábio Fiedler apoiando a Dilma. Imagina o Fábio Fiedler abraçado no Lula, pedindo voto, assim, sabe? É difícil imaginar essas coisas, é difícil. Por isso que eu estranhei tanto essa ligação. Mas eu acho que é um caminho que vem lá do governo federal, vai descendo. Eu acho que vai demorar um pouquinho para chegar em Blumenau, tá? Eu acho que vai demorar para chegar em Blumenau. Mas Santa Catarina já pode começar a acontecer isso. Pode Tem outra. então um giro pelo estado, até para completar aquilo que o Tarcísio falou. Vou dar alguns exemplos de municípios que PT e PSD estão juntos. O Tarcísio vai me lembrar depois se tiver mais. Mas Ilhota, o PT apoia o PSD. Lá é uma coligação bizarra, é todos contra o PMDB. Sim. Em Guaramirim, o PT apoia o PSD. E tem talvez o cartaz mais hilário que eu já vi dessa eleição. Um cartaz que tem uma foto do candidato a prefeito, do vice, do Colombo e da Dilma. Foi no mesmo cartaz. E em algumas outras situações há um antagonismo bastante grande entre PT e PSD, também não é só Blumenau, Chapecó, o antagonismo é grande. E a eleição lá esquentou, né? Interrompendo lá a eleição. Entrou no jogo. E também Jaraguá do Sul, ali é PP contra PSD, mas na verdade é todo mundo contra o PSD. Gaspar, nós temos um duelo PT e PMDB, que são rivais fortíssimos da cidade. Mas andando um pouquinho pro litoral, Balneário Camboriú, o PT já está junto apoiando o PMDB contra o PSDB. Então tu vê que é uma mistureba enorme. Então às vezes até difícil. E, por exemplo, até comentei antes de começar o debate, em Rio do Sul tem talvez a eleição mais engraçada que eu já vi. Porque simplesmente o candidato da oposição é o atual vice. Sim. E ele vai ganhar, parece. A pesquisa Sim, ele vai ganhar. Mas ele é o atual vice. E os outros partidos que vêm juntos são partidos que também estavam no governo. Eles ficaram contra o candidato do prefeito. Então tu vê que há uma salada de partidos no Brasil que hoje é muito difícil tu dizer, não, eu gosto mais do partido, eu vou sempre seguir o partido X. Olha, eu vou dizer, pra mim é difícil. O cara pode ter lado, mas ter partido é cada vez mais difícil. A eleição se tornou muito individual, muito de nome, né? Na verdade, assim, é a pessoa, não é mais o partido. As pessoas constroem grupos e usam os partidos para poder construir seus projetos. Então, desde de PT, que hoje é o governo federal, até o PSD, que é um novo partido, não existe uma ideologia propriamente dita construída, assim. Há um grupo muito forte reunido em cada sigla e que vai se confrontando. E se você olhar até por sigla, essa questão de sigla, o PSDB hoje vive um problema curioso, né? Porque ele pode passar, hoje ele é o principal representante da oposição no Brasil, ele pode terminar essa eleição municipal como um partido caminhando para falência, dependendo do resultado que acontecer. Em Santa Catarina, em função dessas diversas brigas, Leonel Pavan com o deputado federal, essa semana Dado Xerém com o candidato, o presidente do PSDB da Palhoça, enfim, tudo isso acabou enfraquecendo o PSDB no cenário estadual, e aonde Joinville pode acontecer que o PSDB vá para o segundo turno ou não, mas não indo para o segundo turno em Joinville, não indo para o segundo turno em Blumenau, e até encontrando dificuldades em alguns outros municípios, pode acontecer, por exemplo, Balneário Camboriú, onde o Periquito tem tudo para ser o prefeito reeleito da cidade, está caminhando para isso, então tem uma tendência muito grande ao enfraquecimento do PSDB como força de oposição no Brasil, até como instituição partidária. Então seria assim, digamos, uma possibilidade que não sei medir até que ponto é possível ou não o PSDB estar no segundo turno em Blumenau, talvez seria o único resultado que favoreceria o PSDB ou Joinville, mas eles não têm uma participação, por exemplo, Criciúma, eles devem ganhar a eleição, estão disputando a eleição, tem a tendência de ganhar a eleição, mas o prefeito está com o registro cassado. Então eles têm toda essa série de dificuldades assim para poder construir. Vai ser um desafio para o PSDB essa urna agora de domingo. E vai ser curioso assim, a gente ver como vai ser o desenrolar, porque afinal de contas é um teste para depois de todas as brigas que o PSDB passou ao longo desses últimos um ano e meio aí no estado de Santa Catarina. O PSDB já nacional está primeiro preocupado em colocar o Serra no segundo turno em São Paulo, porque a situação realmente nacional PSDB não é das melhores.
nem mesmo o julgamento do mensalão está conseguindo ajudar o PSDB. Aqui em Blumenau ele tem uma força um pouco diferente, até coisa que o Napoleão comentou sobre ele ser um candidato separado, para 8 anos PSD, 8 anos de PSD. Mas é engraçado, o PSD é o grande antagonista aqui do PT em Blumenau. Mas eles eram democratas. Democratas são os grandes inimigos do PT. E bastou eles se alinharem com o governo federal, apesar do Guarani não ter esse tipo de comportamento, que isso pode perder a eleição. E aí, se tu olhar para o passado, tu vai ver que o Blumenau está sempre elegendo prefeito contrário a Brasília. Isso vai desde os anos 50. Eu queria saber, por quê? Por que Blumenau é tão contra o governo federal? Isso aí tem 60 anos de história. Fábio. Cara, isso aí é antigo. Blumenau é uma cidade única. Eu já falei isso antes, né? Agora, em outro motivo, eu vou falar a mesma coisa. Que Blumenau é uma cidade única. É difícil analisar em grau de comparativo com outras cidades que são muito diferentes, assim. Então, eu acho complicado, assim, fazer realmente esse comparativo. A gente tem um jeito único de votar. E Blumenau, apesar de ser uma cidade que tem uma forte defesa pela direita, assim, pelo menos os maiores formadores de opinião e tudo mais, é a segunda vez que está passando por um processo aí de que todas as pesquisas seguem uma linha e tudo mais. E tanto que um dos candidatos, né, a Ana Paula, usa muito isso de colocar Blumenau de frente para o novo país e tudo mais, que como isso nunca acontece, ela usou como bandeira de campanha. Participação do público, então. Bruno, olha que diferença. Nos Estados Unidos, os apoiadores do Obama estão preocupados com a repercussão do último debate. Aqui, às vezes, parece que não muda nada os debates. O nosso aqui de Blumenau realmente não está mudando nada. Já vi debate mudar muito a eleição, mas o nosso aqui não está acontecendo. Só lembrar da eleição de 96 que os debates mudaram muito. Sinto falta de candidatos independentes sem partido no Brasil, como acontece nos Estados Unidos, falou Conimundo, mas aí eu não concordo, não. Candidato sem partido já basta o personalismo que às vezes faz mal para a política. E aí tu começar a lançar candidato sem partido, eu acho que vai ser pior ainda. Eu concordo. Eu acho que a gente deveria fortalecer a democracia através dos partidos políticos. E isso passa, evidente, por um reagrupamento partidário. Eu acho que deveria existir no Brasil um mecanismo de lei, talvez, para reduzir o número de partidos, que acho que, se tu pensar uma diferença entre ideologias, eu não acredito que cabem mais ideologias do que uma mão cheia. Na minha avaliação, ou a pessoa é contra, ou a pessoa é indefinida, ou a pessoa é a favor. Não existe 3 opiniões diferentes. Então, mais do que 3 opiniões diferentes. Então, acho que não há... até porque, assim, você justifica hoje as ideologias com coligações e etc, etc. Então, acho que deveria ser diminuída essa questão, talvez criar a possibilidade de o partido que não lançou candidato numa eleição, na outra eleição ele é obrigado a lançar candidato, caso contrário o partido é extinto ou passa por alguma sanção, não sei. Enfim, acho que deveríamos ter alguma forma de incentivar o partidarismo, porque afinal de contas o processo eleitoral americano ele é muito forte, a democracia deles, mas principalmente porque eles têm essa cultura de democracia partidária muito forte. É o que não acontece no Brasil. Só lembrando, eu não queria aqui pegar no pé do PSD, não, mas o PSD é um exemplo, ele foi criado numa brecha da lei. Não pode trocar de partido durante o mandato, a menos que tu seja fundador de um partido. E aí, o PSD explode com gente que estava insatisfeito em todos os seus partidos, muda. Agora está surgindo o tal do PEN, Partido Ecológico Nacional. Nós já temos o Partido Verde, então realmente perdeu o controle e eu acho que, não vou dizer assim, reduzir esses partidos, mas eu era a favor da cláusula da barreira, que foi apresentada pelo
em 2006, acabou não sendo validado. E eu acho que tem que ter um controle mais rígido de criar novos partidos. Senão os caras vão ficar criando. Foi criado agora o PEN, o PPL e o PSD. Eu pergunto, precisava criar esses partidos, Fábio? Cara, na minha opinião, não precisava. Eu acho que é mais do mesmo. A gente acaba tendo um monte de partido que defende a mesma bandeira, que fala a mesma coisa. E os próprios partidos acabam. Claro, todo partido tem a sua ala radical, a sua ala moderada, a ala de esquerda, a ala de direita, toda aquela coisa. Mas agora cada um está perdendo essas alas, eles estão se dividindo em diversos pequenos partidos. Eu acho que seria muito mais fácil, tanto pro eleitor quanto pro país como um todo, se isso fosse mais organizado. A gente soubesse realmente o que defende cada partido e ponto final. Tem partido que não enche uma Kombi. Tem Vamos partido que... Vai lá, pode Vamos conseguir. para a participação popular. Ô, Giovanni, Douglas Henrique, aumenta um pouquinho o teu microfone. Aumenta um pouquinho o teu microfone, Giovanni. Estamos com reclamações também. Boa, isso aí. Tá ouvindo? Douglas Henrique, falta uma eleição do Kennedy de 96. Ele ainda fala, a eleição em Blumenau começou com uma grande fogueira e vai acabar em uma pequena brasa. Tem uma certa discordo um pouco, mas sou bem calmo aqui agora, que pegou um pouquinho de fogo. Rui Fontoura, mais partido não necessariamente uma só ideologia, pode defender uma minoria, uma questão específica. Por exemplo, os Verdes começaram assim e agora o Partido Pirata. O Partido Pirata é mais um partido que logo vai ser fundado oficialmente no Brasil. Mas, de fato, os Estados Unidos têm 150 partidos, isso é verdade. Nacionais são só 2 mesmo, mas como na Argentina pode ser partidos locais. O sistema político americano é muito diferente do Brasil. Não dá para a gente pegar uma regra deles e aplicar ela aqui. Sim. Rui Fontoura, de novo, o nosso estado de partidos é um reflexo de certo feudalismo que ainda temos, concordo. E essa coisa de caciques, grupos, panelas, mas no fim, o PMDB não é o mesmo em todo lugar. O PMDB, me desculpa o Narciso, não é mais um partido. Né? Eu não sei como chamar isso ali, mas depois ele pode tentar explicar o que é o PMDB como no momento. Chamou pra briga. É preciso um meio termo entre o bipartidarismo e a sociedade partidária no Brasil. Acho que o melhor modelo é o europeu. Mas os europeus não criaram regras para isso. Eles foram se agrupando nos grupos de interesses e se encaixou perfeitamente. Tarcísio Souza, que partido é esse que apoia todo mundo? É a falha da legislação brasileira, né? Acho que aquele negócio que a gente já vinha conversando, assim. O PMDB é um partido que tem história, mas infelizmente a história não administra mais a cidade, não administra mais o país, o estado. O que administra, o que faz a gestão do estado, do município, enfim, da máquina pública como um todo, são essa questão mesmo, que eu creio, da questão da ideologia, a questão da identidade, e realmente eu acho que no decorrer dos anos, depois que foi aprovada a Constituição, foi reimplantada a democracia no Brasil, o PMDB perdeu essa questão da identidade dele, qual o propósito dele. Ele foi um partido que nasceu realmente para brigar pela questão da democracia, pela questão de reestabelecer a ordem democrática no país. E com o passar dos anos, essa questão toda deixou. Ele hoje é um partido muito grande, até porque ele era o único partido de oposição na época, quando surgiu. Então ele manteve essas figuras históricas, folclóricas e tudo mais, e se dividiu em vários grupos, em várias correntes e tudo mais, e hoje é isso aí. O PMDB acho que é o único partido no Brasil que consegue apoiar o PT no governo federal, e o PSD no estado, agora o PSD em Blumenau também. Mas eu realmente assim, acho que a questão do PMDB, o PMDB precisa se reencontrar, precisa se reavaliar. Acho que o PMDB vai passar por uma série de mudanças a partir dessa eleição municipal, até porque deve existir um reagrupamento partidário, as urnas também devem passar um recado para o PMDB, para o PT, para o PSDB, que são, acho que, os 3 maiores os partidos que mais se destacam no cenário nacional. Vamos ter o crescimento aí do PSB no cenário nacional, que vai embaralhar o cenário eleitoral de 2014. Então, acho que essa é a grande questão. Assim, o PMDB é um partido de qual ideologia? Mas
pera lá, qual é a ideologia do PT, qual é a ideologia a ideologia do PSDB, qual é a ideologia dos partidos hoje no Brasil? Eu acho que é um resultado não só do PMDB, o PMDB fica mais claro por ser o partido maior do Brasil hoje, mas eu acho que assim, é a questão realmente de que falta essa questão de você ter uma legislação mais rígida, mais dura, para que você tivesse programas partidários que, que pudessem ser cumpridos, onde existisse a questão da lealdade aos princípios, e enfim, essa é a linha que eu acredito, e eu acho que esse é a dificuldade do PMDB hoje em dia. Só comentando, acho que eu sou da razão ao que disse o Fontoura. O problema do Brasil ainda é essa cultura feudalista de cacique. Então hoje tu só não entra num partido por uma ideologia, ela entra por causa de um líder só. E o líder traz gente de forma de pessoas com pensamentos completamente diferentes, especialmente aquele que está no governo. O exemplo disso é o PSD. Quando falaram que o Kassab ia montar o PSD, muita gente se recapitulando e isso é bobagem. Eles teriam vindo atrás até do Jovini, de uns grupos mais descontentes. E parecia assim que o PSD não ia vingar aqui. Aí o Colombo, governador do estado, disse: eu vou pro PSD. O que aconteceu? Foi praticamente todo democrata. Esse democrata que está aí hoje faz um partido diferente. Então por quê? Porque seguiram o líder, seguiram o cara que está lá que tem a marca, que tem coisa. E assim, falou, os outros partidos têm ideologia. Pensa no PDT. O PDT tem história. E o que é o PDT hoje? É isso aí. Né? Então, mas eu acho que isso é muito ruim mesmo para a democracia. A falta de identidade ideológica nos partidos faz a população desacreditar nas legendas e acreditar em salvadores da pátria. Né? Tu vê São Paulo, quem lidera a pesquisa? Celso Russomano. Curitiba, quem lidera a pesquisa? Ratinho Júnior. Esses furos ideológicos assim, ó, que aconteceu, como por exemplo o Collor, aconteceu, agora vem a questão do russomano, e é realmente esse, eu acredito que é o grande problema assim que a gente encontra para identificar essa democracia partidária que, afinal de contas, é o que prega a legislação brasileira. Você precisa ser filiado a um partido para concorrer, então a gente a legislação diz que você precisa seguir uma linha partidária, mas ao mesmo tempo a gente não pratica essa cultura de partidarismo, e os próprios partidos políticos acho que de maneira geral eles se afastaram das suas funções democráticas para que foram criados. Fala, Ricardo. Eu concordo com isso aí, mas eu não quero estender a discussão neste nível nacional, porque a gente estava aqui para falar do debate, nós estamos tentando mudar o Brasil inteiro já, cara. Eu acho que a gente está tentando fugir do espeto, cara. Pode ser. Não, eu quero fazer assim, ó, eu quero chamar, também, já está um tempão aqui, não deve ter mais ninguém assistindo a gente nesse horário, fadem sinal mais de... 11 pessoas. Aí. O que eu queria fazer assim, ó, eu queria trazer um pouco de volta esse debate para Blumenau, e eu queria usar as palavras de um sábio chamado Carlos Tonetti. Vocês conhecem bem? Estava assistindo o Tonetti é impagável, né? Tá aí, se o Tonetti tá assistindo a gente ainda, dá um yo aí, cara. O Tonetti publicou já a análise dele sobre o debate também, cara, e eu acho que sempre é válido. Claro, o Tonetti é brincalhão, a gente não pode levar tudo a sério, tudo que ele escreve naquele blog, né? Pelo amor de Deus. Mas não pensem que aquilo ali é resultado de eleição, mas é muito divertido e o cara é muito inteligente. Então eu queria chamar a atenção para algumas coisas que ele colocou aqui no blog dele. Olhando por cima, ele falou mais ou menos o que a gente falou aqui já também. O grande destaque do debate da RBS foi o Osnizão. Ele já começa o texto falando assim, e também, claro, citando a lindíssima capa de chuva amarela que ele estava vestindo. Meteu a boca em todo mundo, tudo mais. Daí ele fala da Ana Paula, que estava elegante e tudo mais, e estava com a autoestima em alta pós-Ibope. Isso deu um pouco mais de confiança. E também falou o que a gente falou aqui, que o discurso foi o mesmo utilizado nos outros debates. O Jean com um jeito meio desanimado, com uma cara de quem tinha acabado de passar por um cateterismo, que foi o que ele falou ali também. E o Napoleão, do mesmo jeito de sempre, camisa bonita, sorriso, Colgate. Ele sentiu a falta do Alexandre Gonçalves, aí ó, que a gente falou do debate da RIC,
E aqui ele comenta, a última coisa que ele fala chamou atenção. Mas me diverti vendo o hangout do Controversas. Olha só. Onde me impressionei com a barba do Fabreto. Um abraço pro Toned. E daí ele fala, e foi isso, não vai mudar nada, quase ninguém viu, e se muita gente tivesse visto, também não tinha feito a diferença. É mais ou menos por aí. E como falou, o formato do debate também ajuda. Eu achei que o da Rick foi melhor, foi mais produtivo, mais interessante. Principalmente pelo porquê, porque o formato ajudou um pouco. Os candidatos quando perguntam para candidatos, sempre falam a mesma coisa. Por isso que tem que ter a intervenção de fora, como foi feito na Rick. Como foi feito, puxar um pouquinho a sardinha para mim, foi feito um debate em Gaspar. Não pode deixar só eles falando entre si. Acontece o que aconteceu. Eles não falam nada, nada, nada. E assim, a gente vai ter que daqui a pouco fechar, né? São 1h40, então a gente vai fazer aqui as considerações finais de cada um. Agradecer a todo mundo, mas eu vou fazer a despedida depois. Tarcísio Souza, faça aqui as suas considerações finais sobre o debate, a pesquisa Ibope, participação, o comercial polêmico da Oktober, e o que tu espera para esse domingo? Eu espero uma eleição bem interessante para a gente poder fazer uns comentários legais depois. Quem sabe no nosso próximo encontro a gente não pode ter cada um uma cerveja já para fazer o esquenta da Oktober. Uma pausa. Se alguma cervejaria quiser patrocinar o Hangout do Controvérsias, a gente está... Combinadaço. Eu ia dizer que um candidato podia querer patrocinar, porque ele tá bem animado com o Oktober, mas eu vou deixar quieto. Ai. Não, mas eu acho que ia ser bacana. Uma cervejaria patrocinando, a gente já poder fazer o esquenta para Oktober e fazer esses comentários mais animados já para zigue-zague já. Aquecimento. Mas enfim, acho que a questão da pesquisa da RBS é uma pesquisa que realmente não foge muito do que todas as outras pesquisas vêm mostrando, um cenário que pouco se alterou durante a campanha. Acho que não é esse o resultado da urna, acho que o resultado da urna vai surpreender os institutos, até mesmo os partidos políticos, vai ser um resultado diferente. Não creio que exista uma finalização da eleição já em turno único, pelo nível dos candidatos, são 3 candidatos muito fortes, elevada a discussão para o segundo turno, que eu acredito que deve ser esse o caminho. Não tivemos grandes baixarias nesse primeiro turno, acho que não tivemos baixaria no primeiro turno, creio que no segundo turno também não vai existir essa baixaria. Acho que a apresentação das propostas vai ser mais consistentes no próximo turno da eleição. E eu acho que assim, a questão da pesquisa é aquilo que eu vinha falando. Na questão do debate, absolutamente assim, o horário foi ruim, o formato foi ruim, a apresentação dos candidatos foi ruim, Osnizão se superou, agora pode cair uma chuva, que ele está até preparado para pegar a chuva, com aquela capa de chuva dele maneira ali, pode lançar uma nova moda talvez. Enfim, acho que de maneira geral é isso, o comentário da avaliação final do debate. Agora aguardar por segunda-feira, até deixa a sugestão aqui, de repente a gente faz uma análise já no próprio domingo à noite. Bom, o Giovanni vai trabalhar em Gaspar fazendo cobertura da eleição. Chegar aqui 11 horas da noite não vai ser bom. Vamos deixar para segunda-feira das 10 às 11 aí direto, fica melhor, se prepara melhor. Legal. Deixa? Fábio Ricardo. Finalizando. Opa, fala, Tarcísio. Não, finalizou, é isso aí. Finalizou? Fábio Ricardo. Eu vou aproveitar e falar antes de falar, porque eu pedir pro Tarcísio. Aproveita e deixa o contato aí. Jabazinho, né? bom, é útil. Não, quem quiser contratar para shows e comentários adicionais, estamos aí à disposição. É só entrar em contato através do Controvérsias, meus contatos através do Controvérsias, nos textos que são publicados, deixar um comentário ali, enviar um e-mail nos e-mails que estão disponíveis ali na página do Controvérsias e seguimos em frente. Fábio Ricardo. Beleza. Eu acho também, eu concordo, a gente já falou bastante sobre o debate e basicamente o final que ficou é assim que
ele poderia ter sido utilizado para fazer uma grande diferença, mas por uma série de fatores que a gente falou aqui, ele vai acabar não influenciando tanto. Eu acho que a grande surpresa que nós teremos no domingo vai ser mais para vereadores do que para prefeitos, que a gente já está vendo, está se encaminhando aí nesses últimos 3 meses, já está seguindo uma linha. Eu acho que a gente vai ter pequenas surpresas para prefeito. Não vai ter uma diferença tão grande assim, mas vai ter pequenas surpresas. E para vereador nós vamos ter, vai ter gente nova, com certeza. Eu falei isso na última eleição para vereador, que eu estava muito otimista pelo fato de entrar gente mais jovem na Câmara. E já deu uma modificada. Agora eu acho que dessa vez nós temos a mesma coisa. Vai entrar gente mais jovem na Câmara. Gente nova, gente que não tinha sido candidata ainda, vai dar uma renovada. Eu acho que a Câmara vai dar uma mudada, eu acho que isso é bem positivo. No domingo, eu acho que as pessoas vão com a cabeça, algumas, vai ter uma boa porcentagem, eu acho, das pessoas que vão assim com uma cabeça ainda um pouco na dúvida, sabe? Aquela coisa assim de eu vou votar no fulano, mas eu ainda não tenho certeza absoluta disso. Porque essa campanha ela não pegou fogo tão forte como algumas que a gente conhece. Então sempre fica uma certa dúvida no ar, assim. Aquela coisa de acabar votando em vereador porque um amigo indicou, sem conhecer tão bem. Eu acho que esse tipo de coisa ainda vai acontecer esse ano, de novo. A pesquisa, a gente já falou um pouquinho. Eu não acredito muito em pesquisa, eu acho que jornalista não deve se deixar guiar por pesquisas, assim, né? Tem aquela piadinha que o pessoal fala que se a gente conhecesse como é que a salsicha é feita, a gente não comeria. Pesquisa eu acho que segue mais ou menos a mesma coisa, eu respeito muitos pesquisadores, os institutos que fazem as pesquisas, mas a gente não pode se prender nisso não. Pesquisa não ganha eleição. Então acho que não pode ficar viciado nesse negócio de pesquisa. E de resto, agora esperar domingo o que vai acontecer. Segunda-feira a gente para pensar direito nisso, conversa mais uma vez. Mas eu acho que vai ter bastante fogos, muitos fogos estourando aí no domingo à noite. E vai ter muita apreensão nos comitês, cara. Eu imagino que os comitês vão ferver no domingo. Vai estar todo mundo desesperado. De todos os partidos vai estar todo mundo desesperado para ver o resultado dessa eleição. Tem muita dúvida no ar ainda. E é isso, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser seguir, pode ler os textos no Controvérsias, que estão meio parados, foi mal, Giovanni, tá meio abandonado. Depois das eleições a gente normaliza isso, volta com mais produção. E quem quiser, segue no Twitter aí, @Fabrito, pra gente poder bater um papo aí, trocar ideia, que sempre é bem-vindo. Valeu. Certo. Completando então, eu acho que nesse domingo nós vamos ter uma câmera com mudanças, com algumas pessoas que continuam, nós vamos ter uma renovação de 50%, vamos ter mais legendas, vamos ter legendas novas em cargos e vamos ter com certeza uma Câmara muito mais agitada no próximo ano, independente de quem vai ser prefeito. Acho que a eleição fica aberta, nós vamos saber exatamente o que vai acontecer no domingo, pode sim dar primeiro turno, justamente porque aquela campanha toda do Jean na segunda-feira na TV pode se voltar contra ele. Pode favorecer a Ana Paula, porque o que ele pediu foi que as pessoas resolvem a eleição nesse domingo. Acho que o Napoleão tem motivos, o Tucano, para ficar feliz, porque a pesquisa até mesmo mostra um empate técnico. Se a pesquisa 4 pontos percentuais para mais ou para menos, a pesquisa igual está dizendo um empate técnico entre ele e o Jean. Então, os últimos dias vão pegar fogo. Mas vão pegar muito fogo mesmo. A gente volta na próxima segunda-feira, das 10 às 11, direto, sem parar para assistir TV como foi agora. Falando do debate, falando do resultado do primeiro turno, dos vereadores, da Oktober. E eu quero agradecer as 6 pessoas que estão assistindo agora e as passaram aí ao longo da noite. Isso aqui, vocês podem perceber, né, que estamos com um problema de qualidade da imagem, isso devido a alguns problemas na internet, mas estamos no piloto, esse é o piloto 2, a gente quer começar para valer na segunda-feira, talvez já com vinheta e tudo, mas a gente vai levar essa ideia do Hangout Controvérsias adiante, que já era uma ideia de muito tempo, de ter um programa semanal ao vivo, debate sobre a cidade.
Inclusive, vamos abrir espaço para de vez em quando entrar aí um outro internauta de fora para aparecer na tela aqui também e também poder dar o seu pitaco. Agradeço a todo mundo que ficou assistindo, que assistiu e que continue acessando Controvérsias, que a partir de domingo estará com uma cobertura não de notícia a notícia, de se alguém passou mal quando vai votar, nada disso. Nós vamos estar comentando o resultado final das eleições, dando a nossa análise, nossa opinião, e vamos estar cobrindo a Oktoberfest também. É isso aí, então. Eu agradeço a todo mundo por estar nos aguentando até perto das 2 horas da manhã. E amanhã de manhã esse vídeo vai estar editado, só trecho final, mas vai estar disponível na internet para quem quiser assistir. Valeu, muito obrigado a todo mundo. E até segunda-feira, 10 horas. Continue acessando controversas.com, Blumenau, por outro ângulo.